Uou! Olá, gente bonita! Aqui é a Mila, Cat, e nós estamos aqui no canal Pão Diário Kids. Antes de qualquer coisa, eu quero saber se você está aqui no canal pela primeira vez. Sim? Não? Bom, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já quero te convidar a se inscrever no canal e conhecer todo o nosso conteúdo. Isso mesmo! E aí? Já foi lá? Já está inscrito no canal? Bom, então você deve estar animado para saber qual é o nosso herói da fé de hoje. Pois bem, o nosso herói da fé de hoje é um personagem de conto de fadas. De onde você tirou isso? Não é um personagem de conto de fadas? Claro que não. Mas você disse, na vez passada você deu a dica. Você falou que ele era um herói e que ele já tinha conhecido uma rainha. Herói, rainha, castelo, rei. Eu tenho certeza que as crianças de casa não pensaram em conto de fada. Eu tenho certeza, porque elas já acompanham o nosso conteúdo, elas sabem que os heróis da fé não têm nada a ver com conto de fadas, porque eles são personagens reais, existiram de verdade. E esse herói da fé conheceu uma rainha dos tempos de hoje, uma rainha de verdade, não de conto de fada. Ah, então tá. Porque assim, ainda existem países, crianças, que nós temos reis e rainhas. E o nosso herói da fé de hoje conheceu sim a rainha da Inglaterra. Você sabe que agora eu tô ligando as coisas, Cat. Eu acho que eu sei qual é o nosso herói da fé de hoje. Não foi ele que se tornou conselheiro de presidentes, de governantes? Não foi ele? Andou pesquisando? Ah! O nosso herói da fé de hoje é Billy Graham! Mais conhecido como Billy Graham aqui no Brasil. Mas então se segura aí na sua poltrona, porque hoje o nosso globo terrestre vai para a América do Norte, para os Estados Unidos! E a nossa ampulheta vai voltar no tempo até o século XX. Então se prepare, porque você está no quadro Heróis da Fé! Bom, Cat, se o nosso herói da fé de hoje viveu no século XX, ele não viveu num período muito distante do nosso hoje, né? Claro que não. Inclusive, ele não foi um pregador só de igrejas, só de dentro dos templos, mas ele foi um dos pregadores que iniciou nas rádios, nas TVs, em todos os meios de comunicação da época. Há quem diga, inclusive, que ele foi o pregador que mais pregou na história ao redor do mundo. Os pais de Billy eram cristãos e desde criança levavam ele à igreja e em reuniões de evangelismo. Aí vocês já podem imaginar o que aconteceu. Ouvindo a palavra de Deus desde muito novo, Graham não resistiu ao amor de Jesus, né? Ele se converteu aos 16 anos de idade em um grande evento evangelístico em 1934. Uau! Pois é, dizem que Billy não gostava muito de ir à igreja quando era criança, Mila. Mas ele ia em obediência aos seus pais. Conheço várias crianças, inclusive eu. Pois é, mas vale a pena, crianças, porque vocês vejam, em um culto desses, ele foi tocado profundamente por Deus e se converteu. Bom, ele começou a sentir que Deus tinha algo diferente para ele, sabe? Ele sentia que Deus queria que ele cumprisse uma missão especial aqui na Terra. Então, quando chegou a hora de ir para a universidade, ele se matriculou no Instituto Bíblico lá na Flórida, em 1937. E lá, crianças, ele aprendeu muito sobre a palavra de Deus e passou a amar a Bíblia e sentir um desejo enorme de falar de Jesus para as pessoas. O desejo de Billy Graham de pregar sobre a palavra de Deus era tão grande que aos 18 anos ele tinha o costume de ficar à margem de um rio em cima de um tronco de árvore, pregando para galhos que boiavam nas águas como se fosse gente. Que coisa doida, né, Cat? Aposto que quem passava perto do Billy Graham achava ele bem maluquinho, né? Mas eu estava aqui pensando, quem nunca brincou de dar aula e os alunos eram os bichinhos de pelúcia ou as bonecas? Eu mesmo brinquei muito de cutinho doméstico também. E os brinquedos sempre faziam o papel das pessoas. Ah, eu também. Eu brincava que eu era professora e minhas bonecas eram os alunos. E ficava lá dando aula, falando sozinha. Então, eu acho que isso era uma forma de Billy Graham ensaiar para o que Deus queria fazer na vida dele.
Tanto é que um ano depois disso, aquele jovem menino já estava pregando para as pessoas de verdade, lá na Flórida. Mas olha, eu fico curiosa para saber quando começou o ministério dele, assim, sabe? Quando ele começou a pregar para multidões e tal. Bom, antes disso acontecer, ele conheceu alguém especial. Ai, é verdade. Antes de o ministério de Billy Graham crescer, ele conheceu uma jovem na faculdade chamada Ruth. Ela era uma menina que, assim como ele, amava a Deus e sonhava em ser missionária. Assim que eles se casaram, em 1943, Billy se tornou pastor de uma igreja batista nos arredores de uma cidade chamada Chicago. Que demais! Você viu? Então foi nessa igreja que tudo começou. Aposto que ele começou a pregar e vieram muitas pessoas que não cabiam mais na igreja e ele falou para multidões e foi o maior sucesso. Calma. Não? Calma. Não foi exatamente assim. Uhum. A Bíblia nos diz que mesmo as grandes coisas têm pequenos começos. E essa igreja que Billy assumiu tinha apenas 35 membros e mal tinha dinheiro suficiente para construir o prédio do templo, a igreja grande. Sabe onde eles se reuniam? No porão. Puxa, então Billy começou em uma igreja muito pequena e eu aposto que ele foi fiel ao Senhor e à sua foi. obra, mesmo nesse contexto. Porque Deus nos fala que se formos fiéis a Ele nas pequenas coisas, Ele pode nos dar ou colocar nas nossas mãos grandes coisas. Isso mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Billy. No período em que Billy Graham pastoreava essa pequena igreja, ele recebeu um convite especial. Ele tinha um amigo que era apresentador de um importante programa de rádio nos Estados Unidos chamado Canções da Noite. Esse amigo viu algo de diferente em Billy e o convidou para participar do programa. Foi uma grande virada na sua vida. Foi quando Billy Graham começou a se relacionar com um grande público. Foi aí, Mila, que o Billy entendeu o seu ministério como um evangelista, ou seja, um pregador que sai de cidade em cidade, de lugares diferentes, ganhando vidas para Jesus. É muito comum a gente usar aquele termo, como é que fala? É pregador itinerante. Entendi. Então as pessoas ouviam a pregação dele na rádio, eram impactadas e convidavam ele para pregar em suas igrejas. Isso, ele recebeu tantos convites que ele começou a compreender o seu chamado. Não era para ele ficar pregando apenas numa igreja local, mas sim sair pelas cidades anunciando o evangelho de Jesus. Billy se tornou um pregador internacional quando participou de um movimento chamado Mocidade para Cristo. Esse movimento pretendia levar a palavra de Deus por vários países do mundo e assim aconteceu. Billy Graham viajou por diversos lugares da América e da Europa. Isso aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam com muitas necessidades, estavam com medo, sem esperança, algumas sem comida ou bebida. Em todas essas viagens, Mila, Billy Graham chegou a falar do amor de Deus a mais de 200 milhões de pessoas em 185 países. Uau, gente, é muita coisa! E sabem, crianças, o que mais Billy falava em suas pregações pelo mundo? Que Jesus Cristo nos salva da morte e do mundo mal. É verdade. Veja só, Mila, às vezes a gente não quer falar de Jesus para os amigos, para os parentes, achando que a gente conhece pouco da Bíblia, né? Mas você pode simplesmente dizer que Jesus tem poder para nos salvar, para nos dar vida eterna, que Jesus ama. É verdade, Cat. Esse era o foco da pregação de Billy. E vocês acreditam que em 1950 ele fundou a sua própria associação evangelística? É uma organização assim com o nome dele, que tinha o objetivo de levar Jesus. Era a Associação Evangelística Billy Graham. Uau! A Associação Evangelística Billy Graham organizou diversos eventos em todo o mundo para levar o amor de Jesus às pessoas. Esses eventos eram chamados de cruzadas evangelísticas. Em muitas cidades por onde passava, tantas pessoas aceitavam a Jesus que igrejas precisavam ser fundadas em seguida para receber essas vidas. Que legal, hein, Cat? Billy dedicou toda a sua vida para falar do amor de Deus a muitas pessoas. Mas eu fico pensando, como que ele conheceu a rainha e os governantes importantes
importantes Vou assim, contar. sabe? Vou te contar. Lembra que lá no início do vídeo nós comentamos que o Billy, ele tinha programa na rádio e na TV. E isso deixou ele conhecido em todo o mundo. Sem falar que ele também discursava, ou seja, ele tinha uma pregação direcionada aos líderes do mundo, aos presidentes, reis, rainhas, porque ele defendia que os líderes também precisavam de cuidado da sua vida espiritual. Então, ele começou a receber esses convites, porque os líderes tinham interesse em saber o que Deus tinha para falar para eles. E que coisa importante, gente, porque assim os líderes do povo podiam saber qual era a vontade de Deus, como liderar o povo de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Agora, fala a verdade, vocês devem estar curiosos para saber como ele conheceu a rainha, não é? Ai, eu tô. Billy Graham e sua esposa Ruth foram convidados por várias vezes a visitar a Rainha Elizabeth II na Inglaterra. Sua Majestade, a rainha, se mostrava muito interessada em aprender mais sobre a Bíblia e a ter conselhos do pregador sobre como governar ou como lidar com problemas da família real. Billy Graham chegou a pregar para a família real da Inglaterra por várias vezes nos castelos de Londres. Puxa, Cat, sabe o que eu lembrei agora? Daquela cena do Billy pregando para os galhos no rio, todo mundo achando ele maluquinho. Sei. E depois ele pastoreando uma igreja pequenininha no porão. E em seguida, no castelo de uma rainha. As grandes coisas que começaram pequenas, o propósito de Deus se cumprindo na vida do Billy. Não importa onde a gente esteja, nós não podemos perder a oportunidade de falar sobre o amor de Deus ao próximo. Billy Graham morreu aos 99 anos, sempre falando que Jesus é o único que pode salvar da morte. Ele deixou ao mundo uma importante lição: falar sobre Jesus a todos, sem medo, sem medir esforços. Ele deixou aos seus ouvintes essa mensagem: que toda a alma do mundo precisa ouvir falar que Jesus salva. Uau! Agora, Que Cat, história. como já está chegando ao final desse episódio, você já sabe o que eu vou pedir, né? Dica. Adoro uma dica. Dica sobre o herói da fé do próximo episódio. O próximo episódio vai ser aquele episódio super especial. Vai ser vídeo de TBT. Uau, eu não vejo a hora. Nós vemos vocês no próximo episódio. Assistam os vídeos, os últimos vídeos, para poderem participar do nosso TBT, né, Cat? Exatamente. Nós nos vemos aqui no quadro Heróis da Fé.